E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um Bora Pra Resenha, a edição de hoje super especial. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Sérgio, prazer imenso te receber, uma grande honra. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Prazer todo meu, Astone. Estaremos sempre à disposição para falar sobre o Cruzeiro. Valeu demais. Hoje nossos dois convidados para lá de especiais também vão me ajudar aqui nesse bate-papo, vão conduzir o programa comigo. Paulo Galvão, essa figura lendária do jornalismo mineiro, do Estado de Minas, Jornal Tempo, já rodou por aí tudo. Muito obrigado, Paulão, por ter vindo. Prazer, estava devendo essa visita já. Sou telespectador direto, estou sempre acompanhando, um trabalho muito bacana. Vamos falar aí. E aqui o Ângelo Drummond, que já esteve aqui com a gente, vai repetir a dose, já está ficando de casa, né, Ângelo? Já está tomando conta da cadeira. Pois é, tô tomando conta da sua cadeira aqui, viu, Elton? E falou de Cruzeiro, eu tô aqui. É isso aí, bom demais. Abraço pro Fuscaldi e pro Elton, que não puderam estar hoje, mas mantivemos o nível do programa aqui o mais alto possível. Sérgio, vamos começar. Como é que tá essa nova fase do Cruzeiro com a SAF? Como é que tá essa relação com o Ronaldo? Vamos falar dos perrengues também depois, mas vamos começar falando de coisa boa. O Cruzeiro no momento mais suave. Agora, desde quando você assumiu, eu acho que é o momento mais light que você está vivendo, né? Eu falo que a gente teve um momento bem no começo, né? Que foi muito bom. Primeiro porque quando não tinha o futebol, a gente teve que fazer diversas mudanças aí, procurar dinheiro e acabamos conseguindo realizar alguns pagamentos que eram fundamentais para nós. E depois, até quando começa, a gente jogou 6 partidas seguidas praticamente. E quando a bola está entrando, está tudo maravilhoso, né? Então, depois, obviamente, passamos por momentos muito difíceis, como todo mundo sabe. E agora, ainda bem, né? Vemos o resultado de um trabalho que foi feito de 2 anos, né, sair realmente da forma como a gente queria. Então, estamos muito animados, muito felizes, né, acho que cumprindo aquilo que a gente sempre quis, que era fazer um Cruzeiro sustentável para frente, e acho que não teria forma melhor de fazer do que como foi feito agora, né, então tá dando muito ânimo de ver o time jogando, a torcida apoiando, que é fundamental, né, para as coisas caminharem e darem certo. Aproveitando, como é que foi esse contato com o Ronaldo? Como é que foi seu primeiro contato com ele? Foi através da XP? E como é que ele reagiu a isso? Ele já se entusiasmou logo? Porque eu imagino que com a história que ele conhece do Cruzeiro, é um negócio bom, né? O primeiro contato com ele eu fiz, e até curioso isso, Paulo, que eu coloquei no meu Instagram, eu procurei ele institucionalmente, eu achava meio assim, como cruzeirense, meio perplexo, né? Como que o Ronaldo tem mais identificação com o Corinthians do que com o Cruzeiro, sendo que ele começou no Cruzeiro. Então eu sempre fiz questão de me aproximar institucionalmente dos ex-jogadores do Cruzeiro, né? Trouxemos o Dirceu mais para perto, outros ex-jogadores também. E aí eu visitei o Ronaldo em São Paulo. Lembra que eu publiquei uma foto no meu Instagram e como o momento de campo não estava bom, todo mundo criticando. O que foi fazer aí? Aposto que não vai sair nada, tá só passeando, enfim. Mas eu tenho certeza que ali, obviamente não foi tocado esse assunto, não querendo dizer que foi, mas realmente foi uma primeira conversa que eu acho que foi bem interessante para mostrar os projetos, qualquer ideia. Na verdade, a gente foi apresentar porque o Valladolid tem o mesmo fornecedor que a gente, que é o Adidas, e a Raposa igual a gente. Então a gente estava querendo desenvolver um projeto digital entre os times. Então apresentamos um PDF, conversamos, o próprio Gabriel, que é o nosso CEO, estava nessa reunião, nosso hoje CEO, e depois acabamos não nos falando mais. Conversamos entre equipes, eu já tinha dado algumas palestras junto com o Gabriel, continuamos trocando mensagens assim de vez em quando, mas para fins de compra mesmo, aí realmente a reaproximação foi feita pela XP, e aí a XP procurou, parece que ele se interessou no começo, e assim como em qualquer negociação, como vão se procurando vários, eles ainda não tinham me falado quem já tinha dado ok ou não, até o dia efetivamente que marcaram um almoço, né, comigo e falaram, vamos lá conversar porque tem um investidor que está mais à frente da coisa, está mais avançado e era o Ronaldo, né? Então nesse almoço a gente já falou um pouco mais, já aprofundou bastante. Você não sabia que era ele? Em princípio não, porque haviam em tese algumas pessoas, a gente foram mais de 100 prospectados, 25, 30 NDAs assinados, e desses propostas efetivas apresentadas por escrito tinha uma e tinha apalavrado o interesse do Ronaldo. E aí, quando eles falaram, mas o Ronaldo quer bater um papo maior e tal, e a preocupação número 1 era a confidencialidade, então a própria equipe dele, pouca gente sabia ainda, nesse dia que eu conversei com ele, praticamente só o advogado sabia, poucos sabiam, e ele queria aprofundar um pouco mais, conhecer, entender. A gente estava naquele momento de contratações ali em dezembro e tal, então assim, foi um papo mais para isso e para avançar nas questões realmente de papel, né, de documentação, mas desde esse primeiro dia que a gente conversou, ele se mostrou extremamente empolgado, e hoje quando a equipe dele conta para nós como que levaram isso para eles também, é muito engraçado assim, realmente como a gente vê o tino dele como empresário, né, não só a vontade dele de mudar o futebol brasileiro, mas de comparecer junto ao Cruzeiro, onde ele começou, né, sua carreira profissional, para poder fazer essa história bacana.
Ô Sérgio, no momento que foi votada a SAF, em dezembro, no caso, né? Depende. Não, nós tivemos dia 17 de dezembro aquela votação dos 90%. E logo no dia seguinte foi anunciado a compra pelo Ronaldo. Isso. Vocês já tinham isso já planejado, né? Já. Já tinham planejado isso? Não, obviamente. Mas isso já vinha planejado há muito tempo ou vocês levaram pouco tempo para a negociação? Não, na verdade, ele já tinha tido acesso a alguns documentos, né, como a gente falou, e esse almoço que eu tive com ele em São Paulo foi princípio de dezembro, provavelmente. E nessa conversa, uma das coisas que ele teria colocado era isso, que para ele caminhar, ele não toparia ser o minoritário. A gente teria realmente que conseguir essa aprovação 90-10. Então, realmente, e paralelamente a conversa com ele caminhou, então ficou mais ou menos definido. Ó, dando certa votação, a gente assina o documento preliminar de intenção de compra no outro dia, porque, vale lembrar para todo mundo, a gente tinha aquela urgência de um aporte de praticamente 28 milhões de reais para pagamento de Transferban. Então, ele queria pelo menos se calçar de algum documento para fazer isso, mas entendia a importância de fazê-lo, sob pena de não conseguir arrumar mais ninguém no mercado depois, né? E como é que foi essa questão? Como é que ficou? Porque o Cruzeiro fica com 10%, o Cruzeiro, a instituição. Associação. A associação com 10% e ele com 90%. Então, o Cruzeiro, por exemplo, na hora de pagar esses 28 milhões, o Cruzeiro não tinha a parte dele, os 10%, por exemplo. Como é que é feito isso na prática? Botar o dinheiro? Porque na prática, para comprar os 90, tem que se fazer um aporte. Então o Cruzeiro não teve que colocar, a associação não teve que colocar nada por isso. Né? Então é só quando terminar essa previsão de aportes que foram colocados, que em tese as despesas têm que ser rateadas 10,90 lá na frente. Pois é, e esse aporte, você pode falar valor ou é de confidencialidade também? Não, foi divulgado, né? 400 milhões. 50 milhões de reais iniciais, praticamente à vista em dinheiro, que já foram consolidados, e 350 que vão ser colocados ao longo do tempo. E esses 350 tem uma divisão de ano, por exemplo, hipoteticamente aqui 80 ano que vem, 100 no outro ano? Em até 5 anos. Em até 5 anos. Sérgio, vamos voltar aqui nesse começo, antes de chegar à SAF, depois a gente fala mais da SAF do Ronaldo. Quando você chegou, que você assumiu o seu primeiro, digamos aquele mandato tampão no começo, que o Cruzeiro teve bons resultados, você apareceu muito em live, fez um vídeo, por exemplo, batendo pênalti com o Fábio, e aquilo gerou uma grande exposição da sua figura, não só como presidente, mas como pessoa. Você teria feito diferente hoje? Porque teve uma repercussão, acaba que acho que foi muito pesado para sua vida, para sua família, aquilo que chegou a incomodar. O torcedor não dá mole, ainda mais quando o negócio no campo virou. Você faria diferente hoje ou você ainda mantém aquela postura que você teve de até uma exposição pessoal? Eu mantenho, Astônio, porque na verdade nunca foi uma decisão minha. Quando a gente chegou lá e não tinha futebol, a gente precisava fazer alguma coisa diferente. Sim. Então, por exemplo, hoje quando o pessoal fala do nosso sócio diamante, é super elogiado, é o único clube do Brasil que tem uma coisa igual o sócio diamante que a gente criou. Então a gente tinha que começar a falar como que nós vamos fazer para chamar atenção, para conseguir trazer dinheiro diferente para o clube. Por exemplo, essa live do pênalti do Fábio foi uma live que a gente lucrou uns 100 mil reais nela, mais ou menos, entre patrocínios, e visualizações, e doações em superchat e tal. Então, era a forma que a equipe colocou de buscar, e eles falavam, gente, eu obedeço o lado profissional. Eu brincava que a única pessoa que eu discutia às vezes era o Bozon, nosso jurídico, porque eu sou advogado, que aí eu falava aí, eu conheço um pouquinho também. Tirando isso, eu não entendo realmente de comunicação, não entendo de mídia, não entendo de marketing. Então, o que o pessoal entendia que era bacana fazer, a gente fazia para poder a coisa acontecer, né? Mas é o que você falou, Astônio, a grande questão é essa: se a bola está entrando, está tudo bem, se não está, existem críticas. Mas eu me lembro que logo depois que a gente fez isso de forma inusitada, o Belintani, que sempre foi um presidente muito elogiado do Bahia, fez um rachão com os jogadores do Bahia depois, transmitiu e tal, enfim. Então acho que acabou que foi também um pioneirismo aí, dentre outras coisas que a gente acabou fazendo. Mas repetindo, sendo objetivo a sua pergunta, eu faria porque a ideia não foi minha. Eu faria se a equipe que tivesse para me orientar nesse sentido falasse que era importante fazer, eu faria. Essa questão de a bola entrar, por exemplo, o Ronaldo até agora é lua de mel pura com a torcida, o time está bem, líder do campeonato. Quando a bola não entrar, porque o futebol a gente sabe que às vezes faz tudo certo e as coisas não acontecem. Como é que você acha que vai ser a reação da torcida e como que você acha que o Ronaldo vai aceitar, por exemplo, essas críticas, vai absorver essas críticas? O Ronaldo é da bola, né? Não vejo problema nenhum nisso, tanto que antes da bola rolar, inclusive, chegou-se a ter nessa primeira crise, que foi a questão do Fábio, teve muita colocação, acho que ele superou muito bem, até porque o torcedor cruzeirense precisa entender que isso mudou. Então, sempre que eu vou falar sobre SAF, eu falo, Paulo, que é uma nova mudança do parâmetro do futebol brasileiro. Eu me lembro bem que uma vez eu estava num programa e aí um jornalista me perguntou: bom, mas o que precisa para mudar e tal? Eu comecei a falar a própria concepção da torcida. Porque hoje, olha para você ver, o que a gente vive
90% das nossas dívidas FIFA foram contraídas no período do Gilvan, que foi um presidente campeão. E o Cruzeiro realmente só atinou o olho para o que o Wagner e o Itaí estavam fazendo depois que parou de ganhar. Porque se provavelmente se em 19 a gente tivesse. Coincidiu da gente eliminou a Copa do Brasil, eliminou o Libertadores, aí que todo mundo cresceu o olho. Porque até então eles estavam ganhando tudo e estava tudo bem, a torcida estava aplaudindo. Né? Então eu acho assim, a gente precisa participar um pouco dessa mudança, dessa cultura no futebol brasileiro. E acho que sendo clube empresa, isso vai ajudar bastante. E ainda mais sendo do Ronaldo, né? Que eu acho que ele é uma figura extremamente imponente, que todo mundo sabe da sua capacidade. Porque o Ronaldo, ele não precisava ter feito isso. Ele fez porque, óbvio, é uma oportunidade de negócio boa, ele é um empresário, mas ele vive da imagem dele e ele quer realmente participar dessa mudança do futebol brasileiro. Então, eu acredito, como você, nem tudo serão flores, mas que ele tem essa carcaça aí, tem essa moral realmente, não só dentro, mas fora de campo, para poder suportar isso tranquilamente e nos ajudar a superar isso, para ajudar a mudar também esse parâmetro do futebol brasileiro. Ô Sérgio, você falou aí da questão do Fábio. Na época, um ano atrás, você tinha renovado com o Fábio, né? Com aquela possibilidade dele chegar a 1000 jogos no Cruzeiro, com um salário diferente do que foi proposto pelo Ronaldo. Você participou dessa negociação de rescisão do Fábio? Você teve algum tipo de participação? Uma conversa com ele depois também? Conversa com relação a isso? Não, isso ficou muito claro, Ângelo. Assim, eu acho que desde o dia que a gente assinou o documento preliminar, tanto que antes de assinar esse documento dia 18, ainda eram feitas algumas movimentações e às vezes o próprio pessoal falava, nossa, mas espera, vai assinar. Eu falei, gente, eu sou advogado, eu estou acostumado. Comprar e pagar é diferente, falar que vai receber e cair na conta é diferente. A hora que assinar efetivamente, tem dúvida nenhuma, naquele D+1, eu não faço mais movimento nenhum no futebol. Né? Então, eu acho que é até uma coisa assim, normal que isso aconteça. Até porque eu falei, a gente não adianta só fazer as coisas da boca para fora. E eu sinto uma tranquilidade, é que desde que a gente fez essa venda, eu nunca quis em momento algum dar palpite pro bem ou pro mal. Eu dou feedbacks de algumas coisas, por exemplo, ontem eu dei como usuário do Sócio Diamante. Ontem eu liguei para eles e falei, vocês estão de parabéns, melhorou muito o atendimento em relação à época que eu era o presidente. Né? Então, assim, eu dou feedback. Quando tem coisa ruim, eu falo também. Às vezes a gente tem reclamações. A organizada reclamou, o torcedor do interior reclamou de alguma coisa. Eu dou esse feedback também. Mas participar, jamais. Eu tenho ótima relação com alguns jogadores. Com o Fábio sempre tive uma boa relação também. Cheguei a falar com ele só quando ele saiu por telefone, não mais do que isso. Mas não participei nem da decisão técnica, nem nada, sabe? Eu acho assim... cabe a nós, desde o momento que eu falei, apoiar todas as decisões que a gestão tomasse visando o melhor para o Cruzeiro. E como é que fica agora o seu papel como presidente do clube, Sérgio? Porque agora, como está bem claro, quem cuida do futebol é a equipe da SAF, a equipe do Ronaldo lá. E que papel tem o Sérgio Santos Rodrigues agora na instituição? O Cruzeiro tem um clube social, que é muito, muito grande, né? Então, eu falo assim, basicamente, com as devidas proporções, é como se fosse o presidente do Minas. Né? Presidente do clube social, dos outros esportes, então o licenciamento de vôlei passa pela associação, de basquete, futebol americano, outros esportes igual a gente está olhando, porque eu coloquei como as 2 metas da nossa gestão agora era desenvolver mais esporte olímpico e cuidar melhor dos clubes sociais, são as 2 coisas que a gente quis. E obviamente, tendo 10% ainda da SAF, né, zelar também pelos interesses como acionista minoritário, a gente zela também pelos interesses da empresa. Como é que foi essa questão do orçamento para 2022? Porque o Ronaldo falou que o orçamento era de 95 milhões, que ele encontrou esse orçamento de 95 milhões e sem dinheiro para cumpri-lo. E você tinha que, óbvio, para começar o ano, você tinha que ter uma previsão de gastos ali. Como é que você pretendia pagar se desse errado? Era uma coisa prevista, né? Assim, não era necessariamente esses 95, estava previsto de acordo com alguns movimentos que a gente estava fazendo no mercado. Bom, a gente vem conversando, da mesma forma que a gente foi tocando, a gente pensava em alguns gatilhos aí que a gente conseguiria ir passando, claro que seria de dificuldade, novamente, mas já tinha feito um movimento, né, para diretor de futebol, para técnico, essas coisas, e obviamente conversando com outras pessoas de fora também, que estavam, se desse tudo errado, né, comprometidas a ajudar-nos aí, pelo menos nesse começo, para ver como que a coisa ia desenvolver. Mas é o que eu falei, não tinha como deixar de fazer ou não fazer outro movimento. E é claro, eu vi muita gente falando depois, mas
o Ronaldo conseguiu pagar mais barato que você. Eu falei, mas é óbvio, gente, essa é a questão lógica. Quem sou eu para querer achar que a minha credibilidade seria igual a dele, né? Ou eu, como presidente, poderia fazer isso, porque é o que eu falei, até por questão de salário. Eu falo que risco é igual retorno. Quando um atleta vem numa gestão que, infelizmente, passava por alguns salários atrasados e às vezes não tinha onde buscar dinheiro, ele tenta embutir um risco ali de alguma forma. Quando ele vai em outra que ele tem a garantia, entre aspas, de receber, claro que ele aceita receber menos, né? E óbvio, e isso além tem os contatos do Ronaldo no futebol, dentre outras coisas. Então, isso para mim, as pessoas às vezes querem colocar como se eu sentisse um demérito, tivesse, né, alguma vergonha disso, e eu não tenho nenhuma. Eu sei reconhecer, porque acho também que seria, se ele comprasse qualquer outro clube de futebol, a relação seria diferente, né? Deixa eu fazer uma aqui, Ângelo. O Sérgio, a gente tá falando, você falou sobre essas pessoas que apoiaram o clube, que deram esse suporte financeiro antes de chegar à SAF. O caso do Pedrinho, por exemplo, você tem uma relação que foi próxima com o Pedrinho no supermercado BH há algum tempo e que teve um tempo que foi distante, que foi complicado até de chegar e pedir saída de técnico e tal. Como é que foi esse caso, que às vezes ficou meio nebuloso assim para a torcida, não sabe direito? E como é que é a relação sua com o Pedrinho hoje? E eu imagino que você saiba também como é que é a relação do Ronaldo com o Pedrinho, que é uma figura muito importante no clube, inclusive financeiramente. O Pedrinho, eu sempre tive uma ótima relação com ele, desde que ele resolveu e abriu o peito para me apoiar na eleição, a gente sempre conversou. Só que ele é um grande torcedor, como a gente e apaixonado, né? E às vezes dava aquelas entrevistas, mas de forma que, sinceramente, a emoção do nunca abalou a nossa relação. E ele é um jeito, quem conhece o Pedrinho sabe o tanto que ele é franco, que ele é sincero. Então, várias vezes ele mesmo falava comigo, eu não teria feito isso, não queria que fosse dessa forma, enfim. Mas assim, de dizer, você teve um momento brigado com ele? Nunca. Recentemente tivemos agora, encontramos no show no Mineirão, batemos papo, sempre que encontro os filhos dele. Encontrei, aliás, essa semana, sábado, né? O último, na festa junina da escola dos filhos, encontrei o filho dele, a gente bate papo, conversa, né? Então sempre tivemos essa boa relação, sempre mantivemos isso. Mas é o que eu falei, às vezes é porque ele, como torcedor apaixonado e uma pessoa que fala muito, não concordava e falava essas coisas, né? E acho que faz parte. Tanto que eu cheguei a falar com ele várias vezes, né? Cheguei a falar essa entrevista, falei, Pedrinho, mas então vem para dentro do processo, né? O convidei diversas vezes para ser o nosso vice-presidente de futebol, já que ele realmente não tinha tempo de ser o presidente, que eu acho que se ele quisesse ser também ninguém teria concorrido contra ele, e eu declarei isso para ele, mas a relação, como eu te disse, ficou muito boa. Agora dele com o Ronaldo, que eu saiba também é muito boa, não sei se tem algum tipo de proximidade diferente, mas assim, quando a gente encontra como se encontrou agora nessa reunião de conselho, a última que teve, bateu papo, conversamos, enfim, então acho que ele, como grande cruzeirense que é, apoiador de todas as horas, é uma pessoa que sempre merece o nosso respeito e nosso aplauso. Você falou dessas relações assim próximas. Eu lembro quando você chegou ao Cruzeiro, você tinha uma boa relação com o Bruno Vicentim. Ele era o vice-presidente do Cruzeiro, no caso. Vice-presidente do Gilvan. Era da base ainda. E muito se fala nos bastidores que vocês se romperam. Como é que tá essa história hoje? Foi uma questão, basicamente, ali, vejo eu como política, né? Quando eu chego, eu já estava no Cruzeiro desde 2009, salvo engano, eu cheguei em jurídico, depois fui de gestão e estratégia, depois fui para negócios internacionais, e quando eu cheguei o Bruno estava na base ainda, acho que ele chegou na base em 13 ou 14, não lembro agora exatamente, e a gente se aproximou, acho até porque muitas pessoas em comum falavam, vocês são o futuro do Cruzeiro, são jovens e tal, parará. E de fato a gente ficou muito amigo, inclusive pessoal, né? Viajamos junto, frequentava a casa do outro, saía junto, tudo e tal. E aí em 2015, né, o Bruno vira vice-presidente de futebol e eu viro superintendente de futebol, né? Aí foi a hora que a gente estava mais próximo. E continuamos com essa excelente relação e acho que a coisa ficou um pouco ruim, tenho certeza, 2016, 2017 mais ou menos, a gente sempre conversava e falava sobre esse futuro político do Cruzeiro, só que toda vez que isso batia, à época era, né, o Dr. Gilvan e o falecido Dr. Lemos, sempre que batia, não é hora de pensar nisso, não é hora de pensar nisso, a gente tentava já pensar, porque eu falo, fazer sucessor para mim é tudo, né? Eu acho que você tem que pensar nisso para frente, como é que vai ser. E nessa época teve um lapso aí, porque o Zezé vem e lança a candidatura e resolve ser candidato. E todo mundo sabia que eu cheguei no Cruzeiro em 2009 através do Zezé Perrella. E falei, se o Zezé sair candidato, eu não tenho como ir contra o Zezé, né? E naquele momento o Gilvan estava contra o Zezé, e aí eu falei que o Zezé também. Foi o Bruno também, e o Bruno queria modificar o estatuto, não o Bruno, tinha um movimento para modificar o estatuto para o Bruno ser candidato.
E aí eu falei, olha, eu não tenho condição de apoiar isso, então acho até por questão de lógica e lealdade, sempre falei isso a vida inteira, que se fosse naquele momento eu devia isso ao Zezé pela minha entrada. Aí isso não foi, acho, bem aceito por eles e praticamente desde então a gente nunca mais se falou. Quando eu viro presidente, eu através de até amigos em comum que me falavam, o Bruno Empresário, eu chamei ele foi à toca um dia, a gente conversou, falamos, ó, vamos olhar para frente, né? Vamos deixar para lá. E aí chegamos a ter mais alguns papos ali, mas aí depois, por causa de algumas situações peculiares de jogadores ali, a gente acabou também não se falando mais. Mas, enfim, é uma pessoa que eu respeito, se eu vejo na rua eu cumprimento, né? Acho que cada um tem sua particularidade, não tem por que ficar falando, né, sobre isso. Mas, de fato, quando muita gente estranha, acho que foi basicamente isso. A gente realmente construiu uma amizade por causa de Cruzeiro, mas por causa de política de Cruzeiro, isso aí se perdeu. Tá bem explicado. Em 2017, eu não sei se você se recorda, eu fiz uma entrevista com você era candidato lá na casa do Zezé ainda não. E aí você, naquela época, você falou sobre as dificuldades financeiras do Cruzeiro, já alertava para isso. Você acha que se você tivesse vencido aquela eleição, em 2017, você teria, o Cruzeiro teria tido um comportamento diferente, assim, não seria o que é hoje, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. Eu já cheguei até a responder isso em outras, que eu falei, provavelmente não ganharia a Copa do Brasil de 2018, porque eu já achava que estava completamente errada a forma como estava sendo construído aquele elenco ali. Então não faria da mesma forma, com jogadores mais velhos, mais caros, que poderiam dar ali aquele prazer imediato, né, mas que poderiam custar muito depois. E ali ainda o Cruzeiro dava para salvar, porque ali a gente tinha só uma má gestão no sentido, como é que eu posso dizer, para não ser injusto, uma má gestão no sentido de relação gasto e recebimento mal feita por vontade de ganhar título que o Gilvan fez e deixou de pagar dívidas, etc. e tal. O grande problema é quando essa má gestão chega depois, que se continuou, aliada realmente à bandidagem, né? Que foi o que aconteceu em 2019 e 2020. Aí realmente se deu o fundo do poço. Então, um aumento de gastos absurdo, né? Não só aumento de gastos, como a própria polícia diz, por isso que eu tomo muito cuidado para usar essas palavras, porque eu sou advogado. Sim. Mas quando você tem uma MP e a polícia demonstrando esses desvios de forma clara ali, então se alia má gestão à bandidagem, aí o buraco é outro, né? Eu vou fazer uma pergunta agora, Sérgio. Mais ou menos que eu ia fazer essa pergunta que o Paulo fez aqui, eu ia fazer essa pergunta basicamente parecida. É isso, um exercício assim, de reflexão do si, né? Se vocês ganhassem, porque o rombo já estava grande. O rombo, não vou usar o termo rombo, a dívida já estava grande, a situação já estava difícil. Era 480 milhões. Você falou que ia fazer diferente, mas é isso que você falou, que acho que salvaria. Mas já se sabia, pelo menos internamente, porque quando, vamos voltar aqui, vamos fazer um paralelo. Quando a reportagem da Gabriela Moreira foi revelando as coisas, que foi tudo saindo, foi tudo emergindo, toda a realidade do que acontecia no clube foi emergindo, era um rombo muito maior do que a gente imaginava. A gente sabia que os clubes têm dívida, o Atlético tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem dívida, os clubes estão mais organizados hoje que eu citei. As grandes empresas têm dívidas. As grandes empresas têm dívidas, isso. Mas a gente não imaginava que a do Cruzeiro era tão grande. Então vamos falar aqui, até você pode dar números pra gente. Quando, após a eleição de 17, quando assumiu a turma do Wagner e companhia, você falou que dava para salvar, mas tinha como salvar mesmo? Porque já estava muito grande a dívida. E não teria que ser um choque de gestão muito grande, talvez até deixar times muito fracos, porque depois, quando saiu à tona aquilo, foi praticamente o dobro da dívida em um período de 1 ano e meio, praticamente. Teria, Astônio, mas o que eu falei, o all-in foi muito grande e foi mais do que um all-in, por isso que eu falo que ele foi mais do que só a má gestão, porque eles... Uma hora ia dar errado, mesmo se ele tivesse continuado na mesma toada, porque não ia fechar a conta mais. Mas você pega as coisas que aconteceram de curto prazo, por exemplo, está colocado de forma muito clara lá. A gestão dele só toma posse em janeiro de 2018. Outubro foi eleição. Aí chega nos primeiros dias de janeiro, o Wagner paga o Itaí 540 mil à vista relativo ao trabalho dele, outubro, novembro e dezembro, sendo que ele era do Cruzeiro. Né? E aí eles vão e compram o Bruno Silva. Eu lembro quando a gente tinha a oportunidade de ficar com o Hudson aqui de graça praticamente, o Bruno Silva se pagou 20% de comissão para o agente do Atlético. Isso não existe no mercado, pagar 20%.
pagando 20% de comissão, e todo mundo sabe que o agente era ligado ao Itair. A contratação do Fred, com todo o respeito que eu tenho à pessoa, e o Fred não tem nada a ver com isso, né? Mas a contratação dele, em termos de número, é um absurdo também, os números envolvidos. Então, na hora que você vai ver nesse tanto de coisa, Astônio, isso aí que levou a gente a pular de 480 para 1 bilhão, em 2 anos, praticamente. O pagamento de bichos é um negócio estratosférico. Quando a gente coloca uma consultoria lá e vê, você tem funcionário do Cruzeiro que em 2018 recebeu 73 salários. 73. Não tô tirando nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Então, assim, ninguém aguenta. Você tem atleta ali. Isso é que é 1 ano e 5, hein? Você tem atleta, você tem atleta, Paulo, Astônio e Ângelo, que teve 3 renovações contratuais, aumentos de salário no mesmo ano, com pagamento de comissão para empresário. Então aquilo é coisa. Quando a Álvares Marçal chegou no Cruzeiro agora e fala, e é por isso que quando eu tento explicar, porque vocês não conseguiram, você é um burro, primeiro time que não sobe grande no período, mas o Cruzeiro aconteceu tudo a primeira vez e se tornou o pior case para se administrar numa história. Eu nunca vi isso acontecer mesmo. E ainda veio a pandemia. Não, vem tudo errado. Para complicar mais ainda a situação que você não tem. É o primeiro ano sem um contrato guarda-chuva, veio a pandemia, sem público, sem menos 6 pontos, por aí vai. Mas eu tô querendo dizer é isso. Tudo de horrível que você pode pensar que aconteceu com a gente. Entendeu? Então essa é a grande questão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui um pouco diferente, Sérgio. Isso aí que você falou agora, quando você chegou, viu aquele tamanho da confusão, tamanho da dívida, 6 pontos a menos, sem torcida, você olhou no espelho, o que você pensou? Putz, onde que eu até porque é o que eu falei, obviamente a gente já tinha consciência do tamanho de um buraco. Eu não tinha, tinha coisas que foram variáveis. Por exemplo, dívida FIFA. Eu sabia o tamanho. Eu não esperava que fosse vencer 4 em 3 meses, como aconteceu comigo. E o valor total disso foi o quê? Foi 50 milhões praticamente? 42, se não me engano, que a gente conseguiu. Quase 50. Que a gente pagou só em 3 primeiros meses. Por exemplo, eu sabia que eu não podia contar tão cedo com a receita de futebol, mas eu acho que todo mundo na época da pandemia não contava que ia durar o tempo que durou também. Todo empresário, qualquer pessoa que a gente conversa, a gente achou que seria num lapso menor, né? Enfim, então assim, tem coisas que a gente esperava que conseguiria fazer mais, e isso já diminuiu também até a expectativa de investimento, né, que tinha para frente. E aí vão aparecendo as surpresas que a gente não imaginava. Teve um dia que a gente conseguiu captar um contrato de um patrocínio, na hora que a gente vai ver a corda, bloqueio na conta do jogador que jogou no Cruzeiro em 2012. Praticamente 10 anos antes. Isso é coisa que não está numa due diligence, isso não foi passado, você não consegue contar, né? E aí é o que eu falo. Então, aconteceram diversas variáveis ali extremamente complicadas, mas eu sabia e falei que estava preparado e queria, porque eu vim para fazer gestão, né? Então acho que é isso que era a nossa preocupação desde o começo, era realmente organizar o clube mais do que querer fazer graça de botar só de ganhar, falar subir e tal, e querer ser salvador da pátria por causa disso. Acho que tinha que ser um trabalho sustentável, como eu sempre usei como paradigma, o Bandeira fez no Flamengo, por exemplo. Ele priorizou a reorganização do clube. E hoje eu acho que nós tomamos o caminho correto, porque eu também não tenho dúvida nenhuma que se a gente não tivesse sido o primeiro clube a se estruturar, a se preparar, a brigar por uma SAF, a gente não teria sido o primeiro clube a ser vendido. Né? Eu tenho certeza que Ronaldo tem identificação com o Cruzeiro? Tem, mas se alguém tivesse trabalhado, ou talvez apresentado um Vasco ou um Botafogo, ele poderia ter interesse nos 3, não sei. Né? Mas se ele veio para nós, acho que ele já viu toda a estrutura que a gente preparou o Cruzeiro na frente dos outros para isso. Essa questão da realidade do futebol brasileiro a partir de agora, né? Porque a SAF é diferente, é uma administração muito mais profissional. Você acha que o perfil de jogador atuando no Brasil vai mudar? Porque não vai ter como pagar, a gente já viu que não tem como pagar salários, esses salários estratosféricos que estão pagando aí. Tanto que aqui em Belo Horizonte a gente tem, se o Atlético não tem apoio de empresários, não estaria no vermelho, que poderia estar numa situação pior que o Cruzeiro está, né? Não tem condição de pagar. Praticamente ninguém consegue pagar os salários que eles estão pagando. Uhum. Você acha que isso vai mudar com a chegada dos empresários da SAF? Eu acho que vai estar dentro de uma realidade. É claro que às vezes vai ter o empresário que não liga que vai comprar um clube que não liga para o dinheiro, como a gente tem os empresários que compram um clube na Inglaterra, essas coisas. Então, eu não sei se automaticamente vai ser por isso. Se fossem todos com uma gestão austera, sem dúvida. Mas eu acredito que vai ter os bilionários aí que vão comprar e pagar fora do mercado. Isso pode fazer com que dê uma oscilação um pouco estranha aí também, né, no mercado, mas eu acredito que a grande maioria vai querer fazer gestão, pelo menos para não tomar prejuízo, né? Pelo menos. Ô Sérgio, mandato você pretende
seguir como presidente do Cruzeiro, fazer uma renovação de mandato como presidente do clube? Não, meu mandato vai até o final de 23, né? Eu já tive o tampão. Tem quem defende que não contaria o tampão. Pois quem... isso pode ou não que, pode? Isso que é uma dúvida. Você como advogado pode deixar isso claro pra gente. Porque, isso em teoria, o tampão não conta. Mas agora você está no seu segundo mandato também. Isso é um limbo, mas que assim, eu cheguei até a falar numa entrevista, eu realmente hoje não tenho essa intenção, porque eu acho que eu cumpri o que eu queria. Né? Igual eu falei, eu não tenho aquela sede de poder de falar eu quero ser presidente do Cruzeiro para falar que eu sou o presidente do Cruzeiro, não tem aquela sede de poder para falar só quero se tiver futebol, porque acho que eu que trabalhei para vender o futebol. Eu acho que é aquele realmente o tesão, a vontade, o propósito de que o que você quer. E eu acho que eu cumpri. Quando eu falo desde o começo que o meu propósito era preparar um Cruzeiro para os meus filhos e para os meus netos. Então acho que eu tenho muito orgulho disso aí que a gente conseguiu fazer dentro do objetivo. Então, assim, eu não vejo muito sentido diante disso, né, de brigar por isso depois, por uma reeleição depois, né? Acho que tem muita gente aí que tem essa vontade, preparado, e então eu vou estar sempre suportando e ajudando no que couber, mas não tem essa intenção, não. E você falou sobre sucessão. Você já tem algum nome assim que você pode falar, que você poderia apoiar no futuro? Eu acho que o natural, eu falo muito que é o Dr. Lidson, meu vice-presidente, até porque ele sempre cuidou muito e tem uma paixão imensa pelos clubes sociais. Então hoje o presidente do clube tem essa função principal de cuidar disso e de outro esporte. Ele está cada vez mais próximo também do pessoal do SADA, do vôlei, que é o nosso esporte de maior repercussão, né? Nosso esporte olímpico de maior repercussão. Então, assim, gostaria e falo muito para ele que eu gostaria que ele tivesse essa vontade de ir. Se ele tiver, certamente vai ter 100% do meu apoio. Como é que você acha, então, mais ou menos dentro dessa pergunta que o Ângelo fez aí, como é que você acha que o Cruzeiro teve inúmeros presidentes na história? Você vai olhar, Mário Grosso, o que o Mário Grosso representou para o Cruzeiro, o que o Zezé Perrella representou, o Benito Massa, enfim. Quando você olha para trás, aqui a Felício Brandes, enfim, claro. E o que você vai olhar para trás e falar assim, o que foi o Sérgio Santos Rodrigues? Qual foi o legado que o Sérgio deixou para o clube? Eu acho que esse que eu te falei agora, Astor, né? É ter tido a coragem, como você mesmo falou, né? Na hora que você olhou tudo, você não pensou que loucura que eu vou entrar, né? De entrar, que eu fiz na minha vida. de entrar no pior momento da história do clube, né? E realmente quando todos falavam, eu lembro que eu vi as entrevistas, muita gente falava em fechar o Cruzeiro, em cair para a Série C, em ser rebaixado por dívida. Então assim, realmente de mudar todos esses parâmetros dentro do clube, superar o que todo mundo achava que a gente não iria. Eu lembro que a nossa primeira reunião para vender um imóvel, o Cruzeiro não vai aceitar, nós passamos por unanimidade. Quando foi aprovar a SAF, unanimidade. Quando foi mudar os 90%, unanimidade. Então acho assim, a gente realmente ter superado esses obstáculos, entrado no pior momento na história do clube e ter feito a transição para aquele que vai ser o diferencial do Cruzeiro para sempre. Então eu acredito que vai ser isso. Saiu uma matéria hoje, Paulo, a gente estava conversando aqui mais cedo, se a gente você chegar, no Globoesporte.com, a matéria do Gabriel Duarte, né, sobre uma dívida que o Cruzeiro tem com o Marcelo Moreno e uma dívida trabalhista com o Fábio, não é isso? Lembra os valores, Paulo, de cabeça? Não, mas basicamente a matéria fala sobre a preparação, uma proposta de pagamento. É um condomínio de credores e que cita esses dois jogadores, inclusive como credores do clube, porque ajudaram o clube. Como é que esse projeto de criar esse condomínio de credores? A gente sabe que é uma das melhores soluções para quem tem uma dívida tão alta, né? Porque você consegue alongar o perfil da dívida e tirar a corda do pescoço de uma certa forma. E mais gente topou isso? Não, na verdade, não tem que topar. Isso é até um instrumento de direito empresarial, na verdade. Quando a gente entra com o RCE, que é o Regime de Centralização de Execuções, você automaticamente tem que, para conseguir o bloqueio, a suspensão dos bloqueios de conta por 60 dias, você tem que apresentar um plano. A RCE ela não é regulamentada em lei. Então a gente aprovou também já junto a possibilidade de operação extrajudicial ou judicial, que vai ser um caminho que a gente vai seguir. E aí sim essa tem uma regulamentação e nela é colocado, você classifica os seus credores por classe, às vezes coloca o trabalhista, etc. Alguns têm uma chamada classe preferencial. Então, na verdade, os credores não têm que topar isto agora, né? A gente submete ao plano e depois esse plano é aprovado ou não e ali a gente coloca como você pretende pagar cada classe. E a questão das contas do clube, da associação hoje? Como é que vocês estão fazendo para pagar? Porque o Ronaldo, a SAF tem que pagar 20% do que arrecadar, né? Para pagamento de dívida. Para pagamento de dívida.
E a despesa corrente? Luz, hoje, água, enfim. Isso, é isso que nós estamos desenvolvendo hoje. Então, na verdade, a gente quer submeter esse percentual para cumprir o plano de pagamento, que é o que está na justiça, um dinheiro que, em tese, então, nem passa pelas contas da associação, ele vai ser direto para a justiça para pagar, e o resto é a gente se equilibrar. Hoje ainda está deficitário. Por quê? Porque sempre se teve a ideia de que o clube social é superavitário. É no sentido do que eu gasto com os funcionários do clube e o que entra de cota. Só que, na verdade, antes eu tinha uma estrutura, por exemplo, de evento e marketing, que ela era bancada pelo futebol. Hoje eu preciso ter uma estrutura de evento e marketing para o Cruzeiro, né? Eu tinha um diretor-geral, enfim, outras funções aí, que hoje elas estão separadas. Então, realmente, a gente tem um déficit aí, e é nesse plano que a gente está trabalhando agora e acreditamos muito que vamos conseguir entregar na nossa gestão isso aí virado já. Porque se a gente já vai conseguir virar isso agora, né, que é equilibrar receita e débito, e os 20% pagando a conta lá da recuperação, aí é aquele sonho que eu falei inimaginável de que 6 a 8 anos a gente tem um Cruzeiro limpo de dívidas, superavitário e com 3 patrimônios livres, que é o prédio e os 2 clubes. E qual é o futuro da associação? Porque a gente pensando, vamos supor que no melhor das hipóteses, paga tudo, vai receber 20%, né, 10% de tudo de lucro que tiver depois que pagar as dívidas. O que vai ser feito com esse dinheiro? Tem alguma chance de voltar, de repente comprar parte Eu acho besteira. Futebol? Eu acho besteira. Acho besteira porque o que eu sempre defendi agora nessa transição, e acho que eu fiz isso numa reunião bem colocada, até que a gente transmitiu ao vivo, foi que hoje 9 milhões de torcedores, não vão lá, 8 milhões 999.999 querem. Quer voltar a ter essa alegria que a gente está tendo dentro de campo. Você, como cruzeirense, quer saber se a quadra de peteca está pintada, se a piscina está limpa. Quem tem interesse nisso são 5, 6 mil pessoas. Então, assim, nós temos que preocupar. A marca Cruzeiro, ela vive desses 8 milhões 990 e tantos mil que eu falei. Então, o objetivo ali é a gente dar suporte para que esse time continue ganhando. Mas internamente, vamos atender esse público também, esses 6, 7, 8 mil, e aí esse dinheiro vai servir para isso. A gente vai voltar a investir dentro do próprio clube, que realmente a gente deixou de investir um tempo, porque na hora de pesar, eu vou limpar a piscina ou eu tenho que arrumar o gramado da toca para o meu atleta treinar? Então, isso aconteceu. A gente chegou a ter reclamações dos associados e tal. Então, hoje o objetivo é esse. Depois que tudo se organizar, o futebol toca pela SAF e a nossa receita. A gente investe nos clubes sociais, investe no nosso patrimônio para valorizá-lo cada vez mais. E, se possível, aí onde é um desejo meu, que pode ser que outro presidente não tenha, que seria realmente fomentar mais esportes olímpicos. Sérgio, a gente tem... o Cruzeiro ainda não subiu, está longe de subir, apesar dessa campanha muito boa, tem que ter prudência e tal, mas a torcida já projeta um 2023 na primeira divisão. E toda essa projeção, tudo que eu estou falando aqui, hipotético, claro, tende a ser um ano ainda difícil, ainda pode ser que lute para não cair, pode ser que lute ali para ficar, para retomar aquele Cruzeiro que a gente sempre conheceu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta meio maluca aqui. Quanto que você espera ver o Cruzeiro de novo na Libertadores, ganhando Copa do Brasil, ganhando o Brasileiro de Série A? Entrando nas competições como favorito. Como sempre foi na história, como sempre foi, a gente lembra isso aí de muitos anos pra cá. Tem pequenas fases difíceis na vida, dos anos 50, comecinho dos anos 80, mas enfim. Quando é que você espera ver o Cruzeiro de novo? Não só espera, pelo que você tá vendo ali do trabalho do Ronaldo e da turma dele, quando você espera ver esse Cruzeiro forte que a gente sempre conheceu, sempre acostumou a ver? Assim, eu acho que agora, esse ano, quando a gente vai fazer uma análise fria, a gente não deixa de estar, né? Queira ou não, competitivo, pelo menos. Eu acho que a gente pega um campeonato mineiro e os jogos que a gente fez contra o Atlético, que tem a maior folha do Brasil hoje, deixa isso muito claro. É um jogo que, se não fosse um lance mal apitado ali, a gente estava ganhando até o final do segundo tempo, e o segundo jogo é o que todo mundo fala, coletivamente o Cruzeiro muito melhor, mas sofremos gols de estrelas individuais que são até de salários fora do patamar normal do mercado brasileiro, mas foi um time competitivo, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que nós vamos ter esse teste agora na Copa do Brasil também, pegando a partir de agora o Fluminense e depois outros times, mas enfim, eu acho que ano que vem o planejamento que foi apresentado para nós pela equipe do Ronaldo é ter o Cruzeiro ano que vem entre os 12 primeiros, pelo menos. Acho que a partir do outro ano, ou seja, ano que vem é um ano de sedimentação, de volta, estamos ok, podemos subir o orçamento um pouco, mas não fazer loucuras ainda, né? Mas começar a sedimentar ali numa Série A, talvez para o ano subsequente a trabalhar, estar ali entre os 4 primeiros, 5 primeiros, porque, vamos lá, todos nós sabemos que futebol é uma coisa muito doida, né? Quem diria, né, que, por exemplo, a gente veria, talvez depois de um ano, no seu primeiro ano na Série A, o próprio Red Bull Bragantino já fazer uma Libertadores, ou o próprio Ascensão, eu estava com
conversando muito, quando eu estive em Portugal, com o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, ele falou, pô, nós somos da Série C para Libertadores em 7 anos. Sim. Então, assim, acho que com um bom trabalho de gestão é difícil a gente ficar, às vezes, fazendo essas previsões. Mas eu creio muito na equipe que está lá e da forma como a coisa está ocorrente, que a gente vai conseguir isso, acho que nos próximos 3 anos aí. Pessoal, vamos partir para a reta final de perguntas. A gente agradece muito, Sérgio. Hoje foi um programa mais curto. E ainda assim a gente agradece muito. O Sérgio tem compromisso agora, pessoal. E quero agradecer muito ao Alexandre Horta, meu amigo girino, de muitos anos de amizade, que viabilizou, fez essa ponte para a gente estar aqui, Sérgio. Muito obrigado. Mas antes da gente despedir, vamos fazer mais uma pergunta, cada um, por favor, para a gente fechar. Ô Sérgio, onde trabalha hoje o presidente do Cruzeiro? A gente sabe que teve o WeWork aqui no Boulevard. Me parece que agora o departamento está na Toca da Raposa 2. E você ainda está bastante atuante, vai no Cruzeiro todos os dias, trabalha com os funcionários. Como é que está essa questão dos funcionários, os salários todos sanados? Os salários estão em dia porque as contas ainda estão conjuntas, né? A gente está trabalhando para segregar isso agora, mas manter esse compromisso aí de todos os funcionários ganhando junto. A gente fez essa modificação ainda na minha gestão. A gente começou o movimento de levar todo mundo para a Toca 2, que continuou sendo feito agora. E aí do WeWork a gente chegou a migrar para um cowork menor e agora a gente está em todo mundo para a sede do Barro Preto. Então a gente está se adaptando lá, porque eu acho que com tanto espaço que a gente tem hoje, realmente não tem necessidade mais de gastar com extra. Então lá que a gente está organizando um espaço para diretoria executiva, conselho deliberativo e conselho fiscal. No Parque Esportivo? No Parque Esportivo, no Barro Preto ali. Então ali a gente tem eu ou o Lidson indo ao clube, eu faço muitas coisas no meu escritório também, enfim, porque também hoje é muito reduzido, claro. né, isso. Então eu frequento o clube para levar meu filho na escola, para essas coisas, mas essas na escolinha eu mesmo, né, mas essas discussões, reuniões e tal, às vezes são feitas no Barro Preto, às vezes no meu escritório, às vezes no escritório de alguém, enfim, então, mas a sede administrativa vai ser toda no Clube do Barro Preto. Legal. O Ronaldo falou sobre reformas da Toca da Raposa. A Toca está muito defasada? Pelo que você viu, que você rodou bem a Europa, assim, né? o que dá? É porque quando você faz em 2003, quando você lança uma Toca, que era o primeiro CT do Brasil, hoje talvez não esteja entre os 10. Essa que é a tristeza, né? Porque, por exemplo, a gestão anterior, dentre todas as trapalhadas que fez, por exemplo, eles cobriram a piscina, acredito que todos vocês conhecem a Toca 2, não sei quanto tempo que não entram lá, mas, por exemplo, cobriram a piscina que tinha na academia para iniciar uma obra do lado gigante com água, com piscina, com sauna e mudar a entrada de jogador e tal, e ficaram só os buracos. Então, por exemplo, você não tinha uma parte molhada lá, né? Você tinha um problema de infraestrutura de internet, por exemplo, também, estava muito ruim lá. Os próprios acessos, a gente viu ano passado, por exemplo, quando, num momento complicado, a torcida derrubou portão lá. Então, assim, tem coisas ali que são básicas. Gramado, quando eu cheguei na gestão, a gente gastou quase R$1 milhão, que é aí que eu falo que, pô, mas e aí, eu vou pagar salário com isso? O gramado estava dando, o jogador tem que tratar o joelho toda hora por causa disso. Então, assim, acho que são diversas coisas pontuais que precisam ser feitas, né, para a Toca voltar a ser esse centro de excelência. Porque a estrutura, o espaço já é propício a isso, mas tem que ser feito investimento para manter. Né? A hotelaria, por outro lado, ainda estava muito boa, porque em 2014 teve a reforma para receber a seleção do Chile. Então os quartos ainda estão muito bons, a parte de infraestrutura ali de cima, refeitório, está tudo novo e muito bom. Né? Mas eu acho que esses outros detalhes aí que precisavam ser trabalhados, é isso que ele está fazendo agora. Sérgio, para a gente fechar aí, futuro, não só o futuro dentro do Cruzeiro, mas você vai se enveredar pela política agora? Como é que são os planos aí? O que, é que você pode contar? O que, é que já está de oficial aí? Eu gosto muito da área, né, Astones? Acho que até a minha própria atuação no Cruzeiro, com essa preocupação institucional, mostra isso. E eu sinto um pouco dessa falta e vejo como torcedor que sou, e conversando com os torcedores também, com os colegas, amigos, muita gente falando, poxa, falta representatividade, né? Falta ter alguém para defender. A gente já teve isso e não tem mais, enfim. Então, diante desse cenário de várias conversas aí, caminha hoje para eu trilhar esse caminho aí da política, sim. E já pode falar que cargo você vai pleitear? Provavelmente aí deputado federal, né? Hoje seria uma pré-candidatura a deputado federal. Sim, Sérgio, quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, mais uma vez ao Alexandre Horta por ter feito essa ponte aí, muito obrigado pela sua participação aqui, espero que seja o primeiro de muitas e das próximas você voltar
falando, quem sabe, de títulos do Cruzeiro, não só do acesso, mas de participações em Libertadores, quem sabe grandes conquistas. Claro, muito obrigado não. mesmo. Eu que agradeço, vai ser um prazer. Igual eu falei, acho que a gente está ampliando muito, né? O nosso futebol americano aí no modelo atual ganhou o seu primeiro título. Sim, aí foi, esse último fim de semana. Né? O nosso basquete, a gente está trabalhando bem aí junto ao Kaká Carone, que é um cara respeitado, muito querido na área, para a gente já implementá-lo. O vôlei eu não preciso nem falar. E estamos trabalhando outras coisas aí também, bem interessantes aí, que eu espero que a gente lance em breve, né? Então, agora o importante é isso. Eu me lembro uma vez quando eu toquei nesse assunto, futebol feminino, essas coisas, todo mundo brigava. Ah, tem que subir, tem que subir. É o que eu falo, ninguém preocupava com essas outras coisas. Então, acho que agora que a gente consegue ter essa equipe do Ronaldo com foco no futebol, nos permite olhar isso, que eu acho muito importante. Demais, eu fui do esporte olímpico, fiquei no COB 2 anos, acho isso fundamental, não só para inclusão social, para formação, desporto de alto rendimento, promoção da saúde, enfim, você tem diversos aspectos envolvidos aí nessas outras modalidades que me encantam muito, então acho que a gente vai conseguir desenvolver e ter alegria nessas áreas também, que isso é muito valorizado lá fora, aqui pouco, mas lá fora é muito valorizado, né? Então acho que isso é um negócio bacana da gente desenvolver aqui também, a gente pode vir para falar disso uma hora. Excelente. A gente podia voltar com o atletismo também, né? Eu consegui já, a gente conseguiu de base, a gente fez uma parceria com a UFMG, com a CTE, mas realmente ainda não conseguimos o patrocínio para o profissional. Também acho que como cruzeirense é uma tristeza ver como acabaram com o atletismo de uma hora para outra, né? E não é tão fácil reconstruir, mas isso aí é uma meta que a gente tem sem dúvida nenhuma. Paulão, meu professor, muito obrigado pela presença. Espero também que seja a primeira de muitas. Muito obrigado, velho. Tomara, valeu demais, adorei essa conversa. Enriqueceu demais. Entrevistado excelente também, que é sempre entrevistado bom, facilita a entrevista, né? Claro. Então, é um prazer estar aqui. O Ângelo também companheirão. Depois eu vou contar uma história sobre as aspas, que é como a gente trata uma entrevista, né, Ângelo? Que uma pessoa tirava e passava para todo mundo, saía tudo igual nos jornais, nos portais, mas isso é uma outra história. Olha, contamos depois. Ângelo, meu irmão, muito obrigado também pela presença. O prazer é todo meu, conte comigo sempre, estarei sempre aqui que for... O assunto for Cruzeiro, eu domino mais. Mas estarei sempre que possível. Ele fala, a gente tem que voltar com o atletismo. É bom demais. Mas tá certo, é esse sentimento de pertencimento do torcedor. Isso aí. Certíssimo. Obrigado, Thiago, Jarrão, Elton e Fuscaldi. Grande beijo pros dois, não puderam estar presentes aqui hoje. Tem que lembrar, gente, a gente é youtuber, né? Então tem que pedir para seguir o canal, dar o like aí, dar o joinha se você gostou, se você acha que a gente é merecedor desse like, né? E tá sempre ligado com a gente, né? Ativar o sininho das notificações, isso. E nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Facebook não estamos, não. No Instagram, no TikTok, no Twitter. Então, seguir a gente lá, que ajuda a gente a ter condições de trazer um convidado como o Sérgio e fazer debates dessa mesma qualidade. Então, valeu, Thiagão, muito obrigado aí. Grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço. Abraço.